Olá, seja muito bem-vindo ao curso Derivação Implícita. Olha só, o que a gente vinha fazendo nas sessões anteriores? Nas sessões anteriores, a gente estava estabelecendo regras de derivação para funções y igual a f de x que estavam escritas de forma explícita em termos de x. Ah, professor, o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, olha, a gente estava estabelecendo regras de derivação para funções do tipo y igual a 2x ao quadrado mais 1. Observe que essa função é tal que o y está sozinho no primeiro membro e no segundo membro tem aqui as parcelas envolvendo x, né? As parcelas envolvendo x. Nesse caso, a gente diz que y está definida em termos explícitos de x, de forma explícita em termos de x. Um outro exemplo, y igual a 2e elevado a x sobre raiz de x, ó. Outra função, y igual a f de x, que está definida explicitamente em termos de x. No primeiro membro tem um y sozinho, ou no segundo membro tem as parcelas envolvendo x, envolvendo as constantes, tá? É nesse sentido que a gente diz que a função y igual a f de x está definida de forma explícita em termos de x. Calcular a derivada dessas funções é só aplicar as regras de derivação que a gente aprendeu ali e calcular a derivada, né? Muito bem. Bom, e o que nós vamos fazer nessa sessão? Nós vamos aprender um método para calcular a derivada de uma função y igual a f de x que não está escrita de forma explícita em termos de x. Essa é a ideia. Considerar aquelas funções que não estão escritas de forma explícita em termos de x e, mesmo assim, aprender um método para calcular a sua derivada, para obter a derivada dessa função. Mas o que seria uma função y igual a f de x que está definida implicitamente? Se ela não está definida de forma explícita, a gente diz que ela está definida implicitamente. É aqui esse exemplo 1, olha só. Aqui a gente tem uma função y igual a f de x que não está escrita de forma explícita, ou seja, eu não tenho y sozinho no primeiro membro e no segundo membro as parcelas envolvendo x. Não é isso que está acontecendo. Então, nesse caso, a gente vai dizer que y está definida implicitamente. E como proceder para calcular a derivada da função? Como proceder para calcular a derivada da função y'? Eu tenho certeza que você já observou o seguinte, professor, basta isolar y, é verdade. Nesse exemplo aqui, basta isolar y. Vamos fazer isso então? Isolando o y aqui, a gente vai obter y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Portanto, o y vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto, olha. Eu consegui escrever y, né, expressar y de forma explícita em termos de x. Então, o y aqui está definido explicitamente. Agora eu consigo calcular a sua derivada, né? Bom, a derivada y' vai ser quem? Mais ou menos 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Estou pensando na derivada da função raiz de x, né, que é 1 sobre 2 raiz de x. Derivada dessa função. E ainda, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada de 1 menos x ao quadrado. A derivada de 1 menos x ao quadrado vai dar menos 2x, né? Menos 2x. Muito bem, muito bem. Então, observe, esse 2 com esse a gente pode simplificar, vai sobrar y' igual a mais ou menos vezes esse menos, continua mais ou menos. Mais ou menos x sobre, atenção aqui, pessoal, olha, vai sobrar raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aqui, ó. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. É o mais ou menos y, mas como já tem esse mais ou menos aqui considerado, então eu vou colocar 1 sobre y aqui, ó. Pronto. Aí, ó. A derivada da função y igual a f de x, que está definida nesse caso aqui, olha, implicitamente, tá? Então, professor, vai ser sempre assim que nós vamos proceder? Dado uma função y igual a f de x definida implicitamente, inicialmente nós vamos escrevê-la de forma explícita para depois calcular sua derivada? Não é essa a ideia. Por quê? Olha aqui para o exemplo 2. A gente tem aqui uma função y igual a f de x que está definida de forma implícita, só que para você isolar o y aqui é um tanto quanto trabalhoso. Até que existe uma fórmula cúbica para você resolver expressões como essa, mas não é o caso, pessoal. É muito trabalhoso. Existem expressões que a gente nem consegue isolar y, que a gente nem consegue escrever de forma explícita, tá? Ou até mesmo é muito mesmo trabalhoso. Qual é a ideia aqui então, professor? Qual é a ideia? A ideia é a gente obter a derivada dessa função mesmo sem ela estar escrita de forma explícita. É nisso que consiste
a derivação implícita. É obter a derivada de uma função que está definida implicitamente. Bom, antes da gente falar desse método, deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês. Considere a função y igual a f de x. E suponha que eu queira calcular a derivada em relação a x da função g de y. Aqui tem y igual a f de x, e eu quero calcular a derivada em relação a x de g de y. Isso então vai ser a derivada em relação a x de g de y, que é o f de x, né? Que é o f de x. Bom, agora, pela regra da cadeia, qual vai ser a derivada em relação a x de g de f de x? É a derivada da casca, g' aplicada ao miolo, vezes a derivada do miolo, né? Assim que costuma dizer a regra da cadeia, derivada da casca aplicada no miolo, vezes a derivada do miolo. Muito bem. Bom, mas isso é igual a g' de f de x, que é o y, vezes f' de x, que vai ser o y', tá? Então agora você olha para cá e olha para cá. Olha para cá. Muito bem. O que isso aqui está te sugerindo? Está sugerindo o seguinte: toda vez que você derivar uma parcela em y e esse y estiver definido em termos de x, você deriva normalmente essa parcela em y, tá vendo aqui? G' de y, e acrescente um y' na frente. Isso aqui não pode esquecer. É a base do método da derivação implícita. Derivei uma parcela em y, deriva normalmente. Quero derivar uma parcela em y. Deriva normalmente a função que está em termos de y e acrescente um y' na frente, tá? Essa é a base da derivação implícita, que consiste em 2 passos. Passo 1. Agora já vou aplicar um método de derivação implícita para a gente obter a derivada da função y. Passo 1. Você vai derivar ambos os membros dessa igualdade em relação a x. Aí você vai obter a derivada em relação a x de quem? De x ao cubo mais y ao cubo igual a derivada em relação a x de 6xy. Pronto. Vamos calcular essa derivada? Bom, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, pela regra da potência. Agora, a derivada de y ao cubo, observe que eu estou derivando uma parcela em y. Você vai derivar normalmente e acrescenta um y' na frente. Ó, derivada de y ao cubo vai ficar o quê? 3y ao quadrado, acrescente um y'. Não esqueça. Igual a quem? Agora aqui a gente tem um produto, a gente pode encarar o 6xy como sendo produto de 2 funções. O 6x como sendo a primeira função e o y como sendo a segunda função. Então, pela regra do produto, é a derivada da primeira, a derivada de 6x é 6, vezes a segunda, que é y, mais a primeira função, que é o 6x, vezes a derivada da segunda função, que vai ser o quê? O y'. Tá? Eu derivo normalmente em relação a y, a derivada de y em relação a y é 1. Acrescente um y' na frente, por isso que ficou só o y', tá bom? Agora, o passo 2 é isolar y', né? É isolar o y'. Mas observe que dá pra gente simplificar isso aqui, né? Vamos simplificar tudo por 3? Vamos lá. Simplificando por 3, a gente vai obter x ao quadrado mais y ao quadrado y' igual, aqui vai ficar o quê? 2y e aqui 2xy'. Agora sim, o passo 2 da derivação implícita é isolar o y', né? Então, tudo que tem y' eu vou deixar no primeiro membro. Y ao quadrado vezes y'. Aqui tem um y', ó, menos 2xy' igual a 2y, esse x ao quadrado para o segundo membro, menos x ao quadrado. Dá para colocar o y' em evidência aqui no primeiro membro. Ó, y', abre parênteses. Essa parcela dividida por y' sobra y ao quadrado, menos essa parcela dividida por y' sobra o quê? 2x, igual a 2y menos x ao quadrado. Bom, finalizando então, y' vai ser quem? 2y menos x ao quadrado sobre y ao quadrado menos 2x. Pronto. Está aqui a derivada da função. Mesmo que a função y igual a f de x aqui não está definida na forma y igual a f de x, não estava, né? A gente conseguiu calcular a sua derivada, né? Mesmo não estando, né? Não estando definido na forma explícita, a gente conseguiu calcular a sua derivada. Está aqui o y'.